Fala galera da Papo de Porco, Guilherme Nieri aqui. Vamos falar mais um pouquinho sobre contratações. Tenho visto que muita gente tem contestado as contratações do Palmeiras, o potencial dos atletas que estão sendo contratados. Então eu vim aqui para falar um pouquinho sobre as últimas grandes contratações do Palmeiras e como foi que esses atletas chegaram e como eles estão saindo do Palmeiras. Mas antes disso, vamos para nossa vinheta. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses atletas, potencial dos atletas que estão sendo contratados. Eu estou vendo muita gente falando sobre o Atuesta, porque jogava na MLS, o próprio Huerta, que vem do mesmo lugar que veio o Kusevich, por exemplo. A própria contratação do Marcelo Lomba está sendo bastante questionada, mas eu acho que às vezes os torcedores do Palmeiras esquecem um pouco de como tem sido as últimas contratações, os últimos caras que deram certo no Palmeiras. Eu acho que assim, todo mundo, todos nós palmeirenses queríamos ver um Cavani jogando no Palmeiras, um Felipe Coutinho, grandes jogadores, o Marcelo, por exemplo, que está sendo especulado, o próprio Mina, mas o fato é que o Palmeiras, nos últimos anos, até tentou fazer esses movimentos de grandes contratações chegando, caras que vestiram camisas de times europeus. A gente teve, por exemplo, em 2015, a contratação do ano, por exemplo, quando nós trouxemos o Dudu, logo depois, no meio do ano, o Palmeiras traz o Lucas Barrios, que era o artilheiro da França, tinha sido campeão francês pelo Montpellier, tinha assim, todo um hype em cima dele, tinha feito uma Copa América gigantesca pela seleção paraguaia. Então o Barros chegou com esse nome para ser o camisa 9 do Palmeiras, mesmo jogando com a 10 e depois com a 8, né? Mas para ser o centroavante do Palmeiras, resolver todos os nossos problemas. E a gente viu como ele saiu depois, né? Foi emprestado para o Grêmio, até que o Palmeiras depois teve que ver ele sendo campeão da Libertadores, no Clube Gaúcho, tudo mais. No ano seguinte, a gente faz contratações mais simples, só que fazendo essas contratações simples, como Tietê, vindo diretamente do Audax, como o próprio Moisés, que veio do futebol croata, e não veio de um campeão, não, veio de um time que naquele ano, inclusive, disputou a Liga Europa, que era o Rijeka, que era um time médio, assim, no potencial croata. No Brasil tinha jogado só na Portuguesa. O grande trabalho do Moisés aqui no Brasil foi na Portuguesa. O próprio aquele cara que está lá na Gambazada hoje veio do Criciúma. Naquele ano foi um dos caras que também, principalmente no primeiro turno, fez a diferença no Palmeiras. 2017, sim, demos aquele up. Aí veio o Felipe Melo. Felipe Melo realmente totalmente fora da curva. Um cara que chegou e desde o momento em que vestiu a camisa do Palmeiras já mostrou que seria um cara que ia se impor pela sua liderança, pela sua qualidade técnica, entre outras coisas. Mas ao mesmo tempo, a gente contratou Borja, que veio como rei da América, barrigada. Contratamos Alejandro Guerra, o melhor jogador da Copa Libertadores de 2016. Também, outra barrigada, jogador experiente, cascudo, com experiência em seleção venezuelana, entre outras coisas. Também não funcionou. Contratamos Johan, contratamos o próprio Rafael Veiga, que demorou bastante tempo para poder chegar a ser o que é hoje, né? Mas pelo menos chegou, desenvolveu. A contratação que eles falavam que era a contratação do futuro realmente foi o que funcionou. E ao mesmo tempo nós tivemos ali a chegada do Keno, que, por exemplo, era um cara que também não tinha muito nome, que veio para o Palmeiras por 1,5 milhão de reais. Isso foi o que custou... Não, 2 milhões de reais foi o que custou o Keno quando veio do Santa Cruz para o Palmeiras. Então, dali para frente vemos outras contratações também chegando. Lucas Lima, camisa 10 seleção brasileira, entre outras coisas. Nunca deu certo. Gustavo Scarpa mesmo também, por mais que tenha vindo de uma grande temporada nesse último ano, demorou um bom tempo para poder dar um retorno para o Palmeiras. Enquanto jogadores que às vezes chegam de lugares que a gente não espera. Vou falar sobre 2 caras que vieram muito contestados para o Palmeiras.
e hoje são facilmente as duas referências do Palmeiras. O Everton veio para o Palmeiras, eu lembro até hoje, no dia que o Palmeiras acerta a contratação do Everton, eu vi muitas pessoas falando, por que trouxe esse cara? Nós já temos 2 grandes goleiros, por que nós vamos trazer mais um? Um cara que vai ganhar não sei quanto para ser terceiro goleiro, para ser reserva. E o tempo mostrou, né, gente? E o tempo mostrou que realmente não era desnecessário, era realmente um plano para o futuro. Gustavo Gomes, por que um zagueiro que jogou 2 jogos no Milan em 2 temporadas, o que esse cara tinha vindo fazer no Palmeiras? Um cara que não era convocado para a seleção paraguaia naquele momento, um cara que não era unanimidade de nada, você tinha que voltar lá atrás, naquele Lanús vice-campeão da América, para você lembrar quem era o Gustavo Gomes. E muita gente não sabia. A verdade é que muitos palmeirenses nem imaginavam quem naquele momento era o Gustavo Gomes. E ele chegou, vestiu a camisa e honrou o manto do Palmeiras. E hoje é, sobretudo, facilmente o melhor zagueiro da América do Sul. Um dos melhores zagueiros do mundo. Então, assim, por causa desses caras vai dar tudo certo? Não. Mas o próprio Jailson, gente. E o Jailson, então? Quem lembra da história do Jailson? O Jailson, quando chegou no Palmeiras, ele era reserva no Ceará. Ele já tinha 35 anos, ele não tinha feito um jogo na carreira dele de Série A. E ele tem que estrear naquela bucha prazo machucado, pós-período de seleção olímpica. Aí a gente testa o Wagner, né, que contratou do Avaí, um goleiro horrível. E o Jailson, com aquela pressão gigantesca nas costas dele, com a camisa 49, vira um gigante. A partir daquele jogo contra o Vitória, ele entra, faz a diferença para o Palmeiras. E ali a gente começa a encaminhar um título que foi importantíssimo. Então, assim, gente, eu acho que tem que se ter paciência, tem que dar tempo para esses caras trabalharem. Não é nenhum desastre, acho que nenhuma das três contratações é nenhum desastre. Eu acho que o Atuesta vai surpreender muita gente. Realmente ele joga numa liga abaixo, mas o que eu tive de acompanhar ele em jogos, principalmente ali na seleção colombiana sub-23, depois dos jogos que eu assisti dele, de MLS e tudo mais, esse cara é muito bom jogador, é um cara de uma característica que nós não temos hoje no elenco do Palmeiras, é um cara que vai mudar, vai dar a chance do Palmeiras ter mais repertório de jogo. O próprio Huerta é um quarto zagueiro canhoto, é um jogador que tem toda a característica que o Abel tanto pede desde que ele chegou no Palmeiras, é um cara que é mais rápido, é um cara que tem sim qualidade. E o Marcelo Lomba é longe de ser esse desastre que todo mundo fala dele, gente. Sim, pode até ser que tenha perdido posição para o menino esse ano, tudo mais, dentro do Internacional. Mas eu lembro de grandes anos do Lomba, principalmente os 2 últimos anos dele no Inter foram muito bons. Eu lembro dele fazendo grandes defesas. Todo goleiro vai falhar, todo goleiro vai errar. Mas eu acho que o erro seria apostar no Vinícius. Acho que o Vinícius é um goleiro que tem 27 anos, ele não é um menino, todo mundo trata ele como um menino da base, mas o Vinícius já é da geração 94, ele é já tá no Palmeiras há muitos anos e demonstra alguns erros assim muito primários para mim, para a idade que ele tem. Então eu peço para que você, palmeirense, que você que é um cara que bate tanto na mídia tradicional, em pessoas que julgam mal o Palmeiras, que vocês não façam isso com o Palmeiras. A gente vai começar uma temporada com disputa de Mundial de Clubes, com uma possibilidade de defender o nosso segundo título de Libertadores seguido. Então, eu peço para que vocês tenham paciência, para que todos nós palmeirenses apoiemos o time e que esse ano a gente consiga fazer ainda mais do que nós fizemos nesses 2 últimos anos. Galera, obrigado pela oportunidade de novamente estar falando com todos vocês. Peço para que vocês deixem seu like, seus comentários, falem tudo o que vocês quiserem. Se quiserem me cornetar, também me cornetem. É o meu pensamento, ninguém precisa concordar comigo, mas acho que todo palmeirense nesse momento tem que estar feliz, a gente tem que estar comemorando ainda. Nós estamos vindo da nossa segunda Libertadores seguida. Vamos apoiar o Palmeiras, vamos viver esse momento com muita intensidade, com muita felicidade, com muito sangue e suor. Muitas outras conquistas virão. Tamo junto, galera. Avante palestra. Até a próxima.